Podemos começar? Está pronto? Não, estou pronto. Então, pronto. Bom dia a todos. Com muita alegria que a gente reinicia nossas sessões aí de 2024, né? Com o Dr. João Paulo Vasconcelos, que é médico do transplante medula óssea, da hematologia, e que vai falar de um tema para nós muito importante, que é o tratamento dos linfomas agressivos. Então, Dr. João, muito obrigado. Bom dia, doutor Fernando. Bom dia a todos. Então, vou falar hoje sobre tratamento de linfomas agressivos. Na verdade, se for ver a rua, ela divide aí, ela tem como linfomas agressivos diversas entidades, que a mais comum, que vai ser o tema aqui da apresentação, é o difuso de grandes células B, hoje em dia chamado NOS, né? Que é aquele difuso de grandes células B clássico, que a gente está acostumado a ver, que é o linfoma agressivo mais comum, né, que a gente encontra na prática clínica. Eu vou fazer uma revisão aqui desde os estudos mais importantes, mais antigos, que embasam o tratamento de primeira linha, até algumas coisas sobre tratamentos que estão emergindo para situações que a gente tinha dificuldade de manejar, né, que são as recidivas. Então, hoje em dia, o tratamento de primeira linha ainda é o R-CHOP, né? Há 25 anos já a gente tem esse tratamento de primeira linha baseado nesses estudos aqui que eu vou mostrar, né? Então, falando também sobre o tratamento da forma avançada, né? Forma estadiamento 3 e 4, ou estágio 2 com doença mesentérica extensa, né? Que é o que a gente chama de estágios avançados, que é a apresentação clínica mais frequente, né? Que a gente encontra na prática. Dificilmente a gente consegue encontrar essa doença de forma localizada. Então, esse estudo aqui é um estudo do início dos anos 2000, do grupo francês, do GELA, que mostrou que a adição do rituximab ao protocolo CHOP, que era o tratamento vigente, né, na época, até o final da década de 90, era o tratamento padrão, a adição do rituximab trouxe um ganho importante na sobrevida global e na sobrevida livre de progressão, né? Esse estudo do GELA foi para pacientes idosos acima de 65 ou 70 anos, não me recordo, e mostrando um significativo benefício, né, nos desfechos desses pacientes. O próprio GELA fez uma extensão do follow-up, né, aí também mostrando que esse benefício se mantém em 5 anos, né, tanto da sobrevida global quanto da sobrevida livre de progressão. E esse follow-up foi estendido até 10 anos, né, mostrando realmente que esses pacientes têm um grande benefício, e o rituximab acabou modificando, né, acabou modificando o prognóstico desses pacientes. E inclusive modificando os scores, né, o score prognóstico. O IPI foi revisado, né, após a adição do rituximab, e houve um grande benefício na sobrevida global e sobrevida livre de progressão, né. Uma vez tendo sido estudada essa população de pacientes mais idosos, que têm até uma pior resposta do que pacientes jovens, né, um estudo semelhante foi feito em pacientes jovens pelo grupo MIGHT. O grupo MIGHT é um consórcio, né, de vários países que estudou o rituximab adicionado ao protocolo CHOP numa população entre 18 e 65 anos, né, e observou-se o mesmo benefício, né, tanto de sobrevida global quanto de sobrevida livre de progressão. Houve uma importante diferença favorável ao R-CHOP, quando comparado ao CHOP, né, também mostrando um grande impacto do rituximab em pacientes mais jovens, né. Aqui, vou tentar aqui ajustar aqui a tela. Aqui é um dado interessante do próprio grupo MIGHT, que eles analisaram CHOEP versus CHOP,
os gráficos à esquerda, né? Nesse cenário de pacientes mais jovens, né? E houve até um aparente ganho aí na sobrevida livre de progressão favorável ao SHOEP, né, em relação ao SHOP, o que fez acreditar que o etoposide, lá mais de 20 anos atrás, que o etoposide poderia ter um benefício, né, no tratamento do difuso de grandes células B, sem um impacto na sobrevida global. Porém, quando se adiciona o rituximab, né, a esses protocolos, o R-CHOP não tem diferença em relação ao R-CHOEP quando para o tratamento em pacientes jovens, né? Então, mostra que o rituximab também, a adição do rituximab nesse cenário inicial não traz diferença se você fizer ou não etoposide junto, né, em pacientes jovens. Aqui é o mesmo estudo, né, de pacientes jovens do grupo MIGHT, mostrando o benefício do rituximab num follow-up mais longo aí de 120 meses, né, de 5 anos. Então, é baseado nesses estudos, né, que até hoje a gente utiliza o R-CHOP como tratamento de primeira linha para o difuso em grandes células B para todos os pacientes, né, que toleram, obviamente, né, que não tem comorbidades e que podem fazer o R-CHOP full, né, que a gente chama, sem pensar naquelas variações para pacientes mais idosos, mini-CHOP e RCVP, né. Então, são esses dois grupos, né, o GELA e o grupo MIGHT, que trouxeram as evidências que até hoje nos faz utilizar o protocolo R-CHOP, primeira linha para o difuso de grandes células B, né? Então, ao longo desses anos, a partir do início dos anos 2000, foram aparecendo estudos para tentar melhorar essa resposta, né, do R-CHOP. Então, várias tentativas houveram para melhorar a resposta do R-CHOP, como acrescentar quimioterápico, modificar o protocolo de infusão, né? Então, eles compararam o R-da-EPOC versus o R-CHOP, né? Adicionar etoposide, fazer uma infusão contínua, ver se isso traria um ganho de resposta. Houve até uma esperança, por conta daqueles resultados iniciais, que o etoposide poderia ter algum benefício, porém, o que a gente observa é que não há diferença na sobrevida global e sobrevida livre de progressão, comparando o R-CHOP com o R-da-EPOC, né? Outra estratégia, outra tentativa, foi abreviar os ciclos, o intervalo entre os ciclos, né? Então, o grupo alemão estuda bastante o que a gente chama de R-CHOP 14, que é você repetir o ciclo com 2 semanas, ao invés de 3 semanas. E o que se observou também foi dados aí que não mostraram diferença, tanto na sobrevida global quanto na sobrevida livre de progressão, né? Então, também, além de tentaram acrescentar mais quimioterapia, modificar o regime de infusão, abreviar os ciclos, e você não teve um ganho de resposta, né? Manutenção, né? Também não há diferença. Você fazer o protocolo R-CHOP, R-CHOP-like, né? E após o término dos 6 a 8 ciclos, né, que são preconizados. Aliás, os estudos até mostram que 6 ciclos não tem diferença em relação a 8, né? Mas adicionar o rituximab como manutenção também não trouxe um benefício, né, em sobrevida global e sobrevida livre de progressão. Você mudar o anti-CD20, né, fazer um estudo R-CHOP versus G-CHOP, né? G seria o obinutuzumab, né? O Gaziva, o nome comercial Gaziva, por isso é G-CHOP. Então também você fazer um anti-CD20 mais moderno, mais recente, de uma geração mais nova, também não mostrou benefício. Então, diversas tentativas houveram, né, ao longo aí desses últimos 15 anos, aliás, ainda estão acontecendo, né, para tentar melhorar a resposta do R-CHOP em primeira linha, porém, nenhuma dessas tentativas teve um grande impacto, né, que conseguiu mudar o tratamento padrão. Aí, agora em 2022, apareceu o primeiro estudo que, de fato, um estudo grande, né, com mais de 400 pacientes, que, de fato, trouxe alguma melhora da resposta em relação ao R-CHOP. Esse estudo foi publicado na New England, em 2022. É o estudo POLARIX, que compara
o polatuzumab vedotin, né? O que é o polatuzumab? É um anticorpo monoclonal conjugado. Ele é um anti-79B conjugado a um inibidor de tubulina, né? Difuso mitótico. É como se fosse um brentuximab, só que o alvo é uma célula B, né? É um anti-CD20 com inibidor de difuso mitótico, né? Então ele foi associado ao CHP, a ciclophosphamida, doxorubicina e prednisona, ao RCHP, na verdade, foi retirada a vincristina do R-CHOP e acrescentado o polatuzumab pelo potencial de neurotoxicidade, né? Como o alcaloide da vinca também tem um potencial de neurotoxicidade, poderia somar a toxicidade neurológica do inibidor difuso mitótico do polatuzumab. Então, o protocolo proposto foi o RCHP, justamente para evitar essa neurotoxicidade. E foi comparado o polatuzumab RCHP com o R-CHOP. E o que a gente viu, o que foi observado, foi que houve um incremento na sobrevida livre de progressão, né? Então, ao final de 2 anos, você tem 76% de sobrevida livre de progressão versus 70% de sobrevida livre de progressão do R-CHOP nesse estudo, porém, tem um benefício na sobrevida global, né? A gente vê aí na curva da direita que as curvas sobrepõem, né? A justificativa para isso pode ser que os pacientes que recidivaram com o protocolo PULAR-CHP foram resgatados com as mais diversas terapias, né? Imunoquimioterapia, transplante, CAR-T-cell, novos tratamentos. Então, no final do follow-up, esses pacientes têm uma sobrevida semelhante com ou sem doença, né? Resta a gente saber se essa curva aí de sobrevida global vai abrir, né? Se vai ter uma diferença com o passar do tempo, né? Ao longo dos anos, né? Então, atualmente ainda o POLA RCHP não é um protocolo que vai trazer uma maior sobrevida global, que é um dado que impacta mais, né? Para uma mudança de tratamento padrão. Porém, esse dado é interessante de aumento da sobrevida livre de progressão. É como se você utilizasse um tratamento que te desse uma maior chance de ao final de 2 anos, o paciente não recidivar, né? Então, a gente tem alguns dados aqui de subanálise desse estudo que mostram, lógico que o estudo não foi desenhado para responder essas perguntas, né? O estudo foi desenhado para ver sobrevida global e sobrevida livre de progressão, são os principais desfechos, mas sobrevida livre de eventos, né? Na verdade. Porém, uma subanálise, né? Uma análise de subgrupo, mostrou que pode haver, tá grifadinho de vermelho, pode haver algumas características que favoreçam a resposta do polatuzumab em primeira linha, né? O que foi observado? Uma vantagem para o POLAR-CHP em pacientes acima de 60 anos, em pacientes com estratificação de risco mais elevado, ó, o segundo quadrinho vermelho, pacientes que têm o IPI maior que 2, né, 3, 4 e 5, parecem ter uma melhor resposta, ausência de massa bulk e a origem da célula, né? Parece que ele funciona melhor para pacientes que a origem do linfoma é pós-centro germinativo, né? É célula B ativada. Que a gente sabe classicamente que o difuso de grandes células B, isso já é um dado bem consolidado, ele pode ter origem numa célula, num linfócito que está passando ali pelo processo de maturação no centro germinativo, né? Ou que terminou o processo de permutação somática no centro germinativo e já está além do centro germinativo, que é o que a gente chama de célula B ativada. A gente sabe que o difuso de grandes células B, quando tem origem na célula B ativada, né, que não o centro germinativo, tem um pior prognóstico. E exatamente esse subgrupo parece ser mais favorável, né, o uso do POLA-RCHP. Então, assim, o que é que o NCCN recomenda, né? O NCCN recomenda utilizar em primeira linha POLA-RCHP para pacientes com IPI maior ou igual a 2. Né? Então, pacientes que têm uma estratificação de risco mais alta, ele recomenda utilizar em primeira linha. Né? É como se fosse um paciente que tem uma maior chance, a minha interpretação, né? Só uma opinião. Como se fosse um paciente que tem uma maior chance de recidivar, ele quer dar um tiro mais certeiro, né? Quer fazer o POLA-RCHP, que vai dar uma maior
chance desse paciente não ter doença em 2 anos, não ter recidivo em 2 anos comparado ao R-CHOP. Então, para aquele paciente idoso, né, mais de 60 anos, de alto risco, provavelmente não vai tolerar um transplante autólogo, tem alguma comorbidade, né, a gente pode fazer... É uma possibilidade de você usar o Pola-RCHP, apesar de a gente não ter dados consistentes ainda que mostrem uma diferença na sobrevida global, né, um dado mais impactante. Bem, então, ainda há estudos nesse sentido de tentar melhorar a resposta do R-CHOP. Aqui é só para ilustrar, né, alguns estudos em andamento. A adição dos IBTKs, né? Então tem o estudo Acerta, que estava usando acalabrutinib mais R-CHOP em primeira linha. A gente sabe que os IBTKs têm um papel muito modesto, né, no tratamento do difuso de grandes células B. Ele é muito mais importante tratamento de outras neoplasias, né, como o manto, como a LLC, né, como o Waldstrom, né, são indicações clássicas dos IBTKs, mas tem um certo papel no difuso de grandes células B, especialmente naqueles que têm, que são pós-semente germinativo, né, célula B ativada. Os resultados de tratamento dos IBTKs em linfoma de semente germinativo são mais pobres do que célula B ativada, isso no cenário de segunda ou mais linha, né? Então, eles estão sendo testados, ele está sendo testado com a R-CHOP em primeira linha. Existe o estudo Remold, que acrescenta o bortezomib ao R-CHOP. Esse estudo NF40126, ele utiliza um anticorpo monoclonal biespecífico, né, que tem uma resposta bem importante para pacientes que já foram tratados com várias linhas. Glofitamab mais R-CHOP, ele está sendo estudado bem em primeira linha associado ao R-CHOP. Existe um estudo aí bem, assim, para mim, não dá para fazer isso na prática clínica, né? Esse estudo, ele associa lenalidomida com tafacitamab, que é um anti-CD19, com rituximab, que é um anti-CD20, com acala, que é um IBTK, mais ou menos R-CHOP no linfoma não semente germinativo, né? Então, é só para ilustrar aí estudos que estão acontecendo, né? Que estão em andamento, para tentar melhorar a resposta do R-CHOP. Então, a gente vai partir para a segunda linha de tratamento, né? Então, a primeira linha está bem consolidado o R-CHOP, considerar em alguns casos R-Pola-CHP, é o que a gente tem hoje. Tratamento da primeira recidiva, né? Manejo da primeira recaída, segunda linha de tratamento. O que a gente tem, eu fiz aqui um fluxograma mostrando que a gente vai tratar com R-CHOP, é um protocolo similar, né? E 60% desses pacientes vão estar curados considerando todas as características, né? Pacientes com IPI mais alto, mais baixo, mais idosos, né? Doença mais extensa, ABC ou GBC, como a origem da célula, né? Do linfoma. Então, pegando toda a população, 60% dos pacientes vão estar curados, não vão recidivar. E sobra 40%, né? Que é uma quantidade importante de pacientes recidivados ou refratários primários, né? Que o tratamento padrão atual, durante muito tempo, foi imunoterapia mais o transplante autólogo para aqueles pacientes que eram quimiosensíveis, né? Então, você faz, normalmente, o rituximab associado a um protocolo que contém platina, os mais clássicos é o ICE e o DAP, né? O GDP também com angiostabina é bastante utilizado. Então, os pacientes que têm algum grau de quimiosensibilidade vão para o transplante autólogo. E aí apareceu a Carticel, né, como indicação para os pacientes que recidivaram após 2 linhas de tratamento, né, mostrando um importante benefício. Então, durante muito tempo o desenho foi esse, e como terceira linha de tratamento apareceu o Carticel, né. A gente vai mostrar aqui alguns dados. Esse estudo aqui é um estudo clássico, que é o estudo Coral, né. Esse estudo foi um estudo de 2010, da JCO, que ele pegou os pacientes que recaíram ou foram refratários ao R-CHOP e randomizou para fazer RDAP e RAIS. A ideia era ver se existia um protocolo de resgate superior ao outro, né? Então, eles randomizavam para RDAP e RAIS, avaliavam o paciente após 2 ciclos, quem tinha quimiosensibilidade, e ia para transplante autólogo, né? Com BIM, protocolo BIM. Qual o dado que eu queria mostrar desse estudo? O primeiro dado é que, comparando o resgate com RDAP e RAIS, a gente não vê diferença. Você vê uma taxa de resposta global, né? Os pacientes vão responder ou parcialmente ou resposta completa,
63% versus 64%. Então, não existe uma diferença entre protocolos, vai realmente dar disponibilidade e preferência, né, de cada médico. Isso aqui é mostrando a sobrevida livre de progressão e a sobrevida global, né, dos pacientes que foram resgatados com esses protocolos com quimioimunoterapia, né? Em azul, aqui eu não estou enxergando bem, deixa eu abrir aqui. Em azul RAs, em amarelo RDAP, né? Mostrando que não tem diferença e que a gente tem aí em torno de 40%, 50% de sobrevida livre de progressão desses pacientes que vão fazer quimioimunoterapia e vão para transplante autólogo. Isso considerando todos os pacientes independentes de fatores de risco. Então, daqueles 40%, metade vão ficar curados e metade, 20% do total, os 50% dos que foram para o transplante, ainda vão ficar com doença e durante muito tempo era um grupo órfão, né, de pacientes. Sabe que a quimioterapia convencional vai proporcionar taxas muito pobres, muito baixas de resposta para esses pacientes que são refratários ou recidivam pós-transplante autólogo, né? Aqui é uma curva juntando os dois grupos, né, mostrando que 53% dos pacientes vão ter uma sobrevida livre de progressão. E aqui é um dado interessante que, analisando esses pacientes do estudo coral, o que é que fez diferença na resposta desses pacientes? Primeiro, o IPI, né? A gente sabe que em qualquer situação, o IPI, a gente sabe que qualquer situação, quanto mais alto o IPI, pior a resposta dos pacientes, de uma forma geral, no difuso de grandes células B. O uso de rituximab, né? Que alguns pacientes nesse estudo ainda foram incluídos sem uso de rituximab. E o dado mais importante é o tempo de recidiva, né? Então, se você tem uma recidiva maior do que 12 meses após o R-CHOP, se você tem uma recidiva maior do que 12 meses após o R-CHOP, você tem uma maior chance de responder a quimioimunoterapia e transplante autólogo. Se você é refratário ao R-CHOP ou tem uma recidiva menos do que 12 meses, né? Tanto a sobrevida global quanto a sobrevida livre de progressão são impactadas negativamente. Então, o tempo de recidiva atualmente é um dado muito importante, né, um fator prognóstico muito importante para o difuso de grandes células B. O tempo de recidiva após o R-CHOP. Então, aí já mostrando os estudos de tratamento de segunda linha, surgiu o estudo ZUMA-7, que é um estudo de fase 3, com mais de 300 pacientes, justamente nesse grupo que foram refratários ao R-CHOP ou que recidivaram com menos de 12 meses, né, que utilizou o Axicel, né, que é o Carticel comercial, um dos produtos comerciais que estão aprovados, mostrando que você tinha uma taxa de resposta global de 83% contra aqueles 50% que a gente viu no estudo coral, né, que é o Standard of Care, né, oferecendo aí um importante incremento de resposta quando você usa o Carticel para o tratamento de segunda linha nesse grupo de pacientes de mais alto risco, recidivado e refratário, né? Recidivado com menos de 12 meses e refratário. E também uma resposta completa de 65% versus 32%, né? Mostra uma diferença importante nesse subgrupo de pacientes de pior prognóstico. Aí é só o gráfico, né? Mostrando esse dado, uma curva bem aberta, e o dado também de sobrevida global, também mostrando uma diferença significativa tanto na sobrevida livre de progressão quanto na primeira sobrevida livre de progressão. Esse aqui é a sobrevida global, né, quando você usa o Carticel nesse grupo de pacientes de mais alto risco em segunda linha, né, pós R-CHOP. Também tem um estudo, eu não coloquei aqui, mas tem um estudo semelhante com Lisa-Cel, que é o outro Carticel comercial disponível para segunda linha, né, tem dados semelhantes. É do Lancet, eu acho. Esse outro estudo eu não coloquei aqui. Mas tem resultados semelhantes. Interessante aqui, ó, que o dado que ele tem de resposta é semelhante ao do estudo coral, né? No estudo, 50% dos pacientes vão ter uma resposta quando faz tratamento de quimioimunoterapia. Bate com o dado lá do estudo coral, né?
Então, aqui a gente chega em outro fluxograma, né? Então, a gente vê que pacientes que são refratários primários ou têm recidiva menor do que 12 meses após o R-CHOP, se disponível, devem ser encaminhados para CART-CEL, né? Como segunda linha de tratamento. Se não tem disponível, obviamente, a gente vai seguir com o tratamento convencional, que é a quimioimunoterapia e transplante autólogo, para aqueles quimiosensíveis, né? Sabendo que esse subgrupo de pacientes vai ter uma resposta pior. Então, vamos para o manejo da segunda recidiva, né? Então, segunda recaída. Existe, hoje em dia, o que era uma situação que você tinha muito pouca opção terapêutica, né? Que a quimioterapia convencional traz uma resposta muito pobre. Hoje em dia a gente tem estão chegando aí diversos tratamentos que oferecem taxas de resposta bem melhores do que a quimioterapia convencional, né? Então a gente tem o CAR-T, como a gente já mostrou até em segunda linha, mas também tem estudos mostrando benefício em terceira linha ou mais, né? Que foi até a indicação inicial. Inclusive você tem 3 produtos, tem o Tisacel, o Lisacel e o Axicel, o da Kite, do laboratório Kite, também é aprovado já está aprovado para mais de 2 linhas de tratamento. Você tem o estudo L-MIND, que é um estudo importante, que associa o tafasitamab, que é um naked antibody, né, um anticorpo isolado, não conjugado à droga e não bispecífico, anti-CD19, associado à lenalidomida, né? Eles têm uma ação cinética. Você tem o protocolo de resgate de terceira linha com polatuzumab, é o polatuzumab, bendamuxina e rituximab, o pola-R-benda, né? Você tem o loncastuximab, terizina. Todas essas opções aqui já são aprovadas pela FDA, tá? E quase todas na Europa também. O loncastuximab é um anti-CD19 conjugado a um alquilante, né? Que ele liga na célula do linfoma e internaliza um agente alquilante, que tem um efeito citotóxico. Você tem um selinexor, que não é aprovado na Europa, só pela FDA, que é um inibidor de esportina 1, né? Eu vou mostrar um pouquinho depois mais na frente. Você tem uns anticorpos monoclonais bispecíficos, CD20 e CD3. Você tem já 2 aprovados pela FDA e 2 aprovados na Europa. Você tem a opção, se você não tiver nada disso, de quimioterapia convencional, que na verdade é o que a gente tem mais acesso. Lembrar também que você tem o transplante autólogo se o paciente não fez nas 2 primeiras linhas e obtém quimiosensibilidade. E você, para pacientes muito selecionados, pacientes muito jovens, sem comorbidades, que não tem outra opção, você tem um transplante halogênico, mas que a gente sabe que tem resultados muito modestos, né, no difuso de células B, haja vista que é uma doença que tem uma pouca resposta ao efeito GVL, né? E os cuidados paliativos. Eu acho que esse item aí, cuidados paliativos, nessa era de novos tratamentos, são muito caros, é um grande desafio, porque eu acredito que mais difícil do que indicar é contraindicar um CAR-T-cell, contraindicar um tratamento desse, que é extremamente caro, né? É difícil a gente contraindicar, mas a gente vai ter que buscar ferramentas para julgar com dados, né, na literatura. Às vezes você não vai ter dados tão contundentes, mas a gente vai ter que ter a serenidade de analisar que pacientes a gente não vai oferecer esse tipo de tratamento. Quando eu estava preparando essa aula, aí eu não me recordo, já faz um tempo que eu fiz essa aula, eu estava até lendo um artigo que um dos autores questionava isso, né? Quando a gente vai contraindicar, quando a gente vai paliar o paciente na era desses novos tratamentos. Uma sugestão que ele dá é que você, na hora de indicar esses tratamentos, você se faz a seguinte pergunta: eu acho que meu paciente vai estar vivo daqui a 2 meses? Se a resposta for não, é um paciente que você deve considerar cuidados paliativos e não indicar esses tratamentos emergentes. Então aqui, ó, só para a gente ter uma ideia, é o estudo Escola 1. Esse estudo Escola 1 é o estudo observacional. Ele funciona como um controle histórico, né? Ele mostra o desfecho de pacientes refratários à segunda ou terceira linha, né? A linha vermelha, aí, o gráfico, essa curva vermelha, são os pacientes que recaíram após segunda ou mais linhas de tratamento.
a gente vê que a probabilidade de sobrevida de livre de evento é em torno de 10%. Então, raramente a gente vai ver algum paciente no cenário, né, de tratamentos convencionais, isso é antes desses novos tratamentos, raramente a gente vai ver algum paciente que vai obter alguma resposta duradoura se esse paciente for tratado de forma convencional após 2 ou 3 linhas, né, de tratamento. Aí, sobrevida livre de progressão inferior, em torno de 10%. Né? Então, existe o estudo Zoom 1. O estudo Zoom 1 usou o Axicel, que é o Carticel, nesse cenário. O paciente que recidivou após segunda linha. Fez R-CHOP, que fez imunoquimioterapia com ou sem transplante, e aí foi oferecido o Carticel. Comparando ao controle histórico, né, que é aquele ali em torno de 10% de sobrevida livre de progressão, na verdade que é sobrevida, né, global, você tem, isso aqui não foi um estudo randomizado, tá? Isso aqui são os resultados do Zoom 1 comparando com o controle histórico, a gente vê que você tem as curvas são bem abertas, né? Apesar de não ser um dado, só um comparativo com o controle histórico, a gente vê um aparente, talvez um real benefício, né? Do uso do Carticel para pacientes em terceira ou mais linha comparado com quimioimunoterapia padrão. Aqui é interessante mostrar, isso aqui é o Zoom 1, né, o Axicel para um linfoma refratário, além de 2 linhas de tratamento. É interessante mostrar que esse paciente, quando ele atinge um platô, né, a curva verde é a resposta completa ao Carticel. Então, você vê que quando o paciente ele atinge uma resposta completa em até 6 meses, essa curva se mantém como um platô, né? E quando ele não responde, né, já progride ou não atinge resposta nos primeiros meses, ele tem aí uma queda importante, né, da resposta, mostrando que se o paciente ele entrar em remissão e mantiver essa remissão por 6 meses a 1 ano, esse paciente dificilmente vai recidivar, que é o comportamento habitual do difuso de grandes células B, né? A gente sabe que dificilmente você tem recidivas muito tardias, né? Além de 1, 2 anos, a chance desse paciente recidivar é menor. Isso acontece também com o Carticel quando utilizado como terceira ou mais linhas, né, de tratamento. Aqui é mostrando os resultados do Zoom 1, sobrevida livre de progressão 30%, né? Comparando com a escola 1, controle histórico, a gente sabe que em torno de 10% vão ter uma resposta sustentada, então aparentemente tem um benefício importante. Sobrevida global de 42% em 5 anos, a gente tem que lembrar que são pacientes já refratários a 2 ou mais linhas de tratamento, pacientes que não tinham muitas opções de tratamento até relativamente pouco tempo atrás, né? Aqui eu vou ilustrar só os principais estudos, né, daquelas opções que a gente mostrou ali no começo, para tratamento de terceira ou mais linha, né? Aqui é o polatuzumab, o anti-CD79, o protocolo clássico dele para resgate é associado a bendamoxina e rituximab, né? Então a gente vê aqui que tem um ganho na sobrevida global e sobrevida livre de progressão, né? A gente vê aí que a maioria desses tratamentos aí vão oferecer 40% aí de resposta, né? São, assim, percebo que uma semelhança, menos de 50% de resposta, mas muito melhor do que a imunoquimioterapia, que é o tratamento convencional, ainda até agora, né, pra gente, mas no mundo até pouco tempo atrás. Então, uma consideração é que se você pretende fazer Carticel, se seu paciente é elegível a Carticel, o Pola-R-Benda não é um protocolo interessante para ponte, né? Caso você vá fazer ponte. Porque quando você vai fazer a Carticel, você tem um período de manufatura, né? A Carticel, o paciente você vai utilizar, o paciente vai fazer a fezes para coletar a célula T e ela vai ser manufaturada, isso demora algumas semanas, né? Então até lá, como é uma doença agressiva, você precisa fazer alguma coisa. O protocolo Pola-R-Benda não é muito indicado para ponte por causa da bendamoxina, que tem um efeito linfotóxico muito importante, atrapalha a coleta do Carticel, né? Da célula T para a manufatura do Carticel. Então o que os autores não os experts, né, não gostam muito desse protocolo como ponte. Quando você for fazer ele como ponte, você deve coletar primeiro a célula T antes de fazer a bendamoxina, né? Ou se o paciente fez e vai para Carticel, você tem que ter um período de washout, né? Você tem que ter algumas semanas ali sem tratamento para você ter uma reconstituição dos linfócitos T
e conseguir coletar as células do carticel. Mas ele pode ser utilizado também como um tratamento e mostra aí uma resposta satisfatória, né? Comparando com o tratamento convencional, se você utilizar 6 ciclos de polorbenda como tratamento de terceira linha para o seu paciente. Outro estudo, outra droga aí que está chegando, que deve chegar no Brasil também, é o Tafasitamab, até escrevi errado aí. Tafasitamab com a lenalidomida, né? Esse é o estudo da Mind. Mostra um controle de doença em até 60% dos pacientes. É um anti-CD19 associado à lenalidomida, eles têm um efeito sinérgico e provavelmente por conta da lenalidomida, né, ele tem uma melhor ação para o difuso de grandes células B pós-centro germinativo. A gente sabe que a lena age melhor quando a origem da célula é célula B ativada, né? Então, especialmente nesse subgrupo de pacientes, você tem mas isso aqui esses dados é no geral, tá? Não é tanto para GBC quanto ABC. A gente tem uma resposta interessante, controle de doença em 74%, né? Qualquer grau de resposta completa em torno de 43%. Para terceira ou quando utilizado em terceira linha ou alguma linha subsequente. Eu acho que esse gráficozinho aqui foi só para ilustrar, né? Mostrando o polatuzumab, o loncastuximab, aqui foi mais para falar do loncastuximab, né? Essa célula aí da esquerda mostra o anticorpo monoclonal anti-CD19 em verde, né? Forma a figurinha clássica do anticorpo, conjugada à bolinha vermelha, que é um agente alquilante, né? Que exerce um efeito citotóxico. Né? É uma outra opção para após segunda linha de tratamento, o loncastuximab. O tafasitamab, aqui à direita, que é o anti-CD19 puro, junto com a lenalidomida, o estudo Animite, e aqui embaixo ó, é o selinexor. O selinexor também é um outro tratamento aprovado pela FDA, que é um inibidor dessa esportina 1. A esportina 1 é uma proteína que está na membrana do núcleo, que ela está hiperexpressa no difuso de grandes células B. O que é que isso causa? Facilita o tráfego do RNA mensageiro desses oncogenes, como BCL2, BCL6, ciclina D1, etc. Né? Todos esses oncogenes vão facilitar a exportação das proteínas desses oncogenes, causando uma superexpressão, né, uma superativação desses oncogenes, e você reduz também o efeito, o aumento da esportina 1 reduz o efeito de genes supressores tumorais, como o P53, dentre outros. Né? Então, você bloqueando essa esportina 1, você tem um efeito antitumoral. Também é uma opção nos Estados Unidos para terceira ou mais linha de tratamento. Na Europa não está aprovado. E a gente tem os anticorpos biespecíficos. Né? Os anticorpos biespecíficos, você tem aprovado na Europa e nos Estados Unidos o glofitamab, até aquele estudo em primeira linha com a R-CHOP, que eu mostrei no início, e o epcoritamab, que vai dar aí, inclusive nos estudos dos biespecíficos, estão incluídos pacientes que fizeram até carticel, né? Tem 3 ou mais linhas de tratamento, inclusive com carticel. Então, é uma opção para resgate de pacientes pós-carticel. Esse dado é do epcoritamab, né? Te dá uma resposta completa nesse grupo bem ruim de pacientes, de 40% de resposta completa. É um dado bem expressivo. O fluxograma aqui não deu certo não, no meu celular. Doutor Fernando, era o fluxograma daquele estudo. Talvez eu vou tentar colocar ele mais na frente, né? Aqui era um fluxograma do um estudo do grupo espanhol de Barcelona, de tratamento, com a disponibilidade de todas essas possibilidades, né, que estão aprovadas na Europa. Eu mostro mais na frente, eu tento colocar ele mais na frente ali, abrir direto no artigo. E eu coloquei também aqui a sugestão de tratamento do FDA, do NCCN, né, que é a opinião de um grupo americano. Né? Então, ó, eu vou abrir aqui. Como terapia de primeira linha,
O regime preferencial que ele coloca é o R-Shop, né? Baseado naqueles estudos que eu mostrei, naqueles estudos antigos lá do início da década de 2000 que eu mostrei. Ele sugere o Pola-RCHP para pacientes com IPI maior que 2, né? Talvez baseado naquela subanálise, né? E o raciocínio seja que é um paciente que tem uma maior chance de recidiva após R-Shop, que tem uma pior resposta ao R-Shop, e ele tenta dar um tiro aí mais certeiro, em primeira linha. E ele põe como outros regimes recomendados, não como preferencial, o RDA-EPOC. Então, essa é a sugestão de primeira linha do NCCN. Como opção de segunda linha, aí ele vai dividir naqueles dois grupos, né? Hoje em dia, todos os guidelines, americano e europeu, dividem os pacientes com refratário ao R-Shop e com recidiva menos de 12 meses. Então, quando é esse grupo de mais alto risco, refratário ao R-Shop ou recidiva menos de 12 meses, ele já está indicado nos Estados Unidos, se tiver acesso, o Axicel ou o Lisocel, que é o Carticel, né? Baseado naquele estudo Zuma 7, o Axicel, e o estudo do Lisocel, que eu não mostrei, mas tem esses resultados semelhantes. O que ele põe como terapia de ponte, né? Quando você vai fazer em segunda linha a Carticel, o paciente recidivou, você vai manufaturar a célula, ele fala que pelo menos 1 ou 2 ciclos são necessários até a manufatura do Carticel para o paciente não progredir mais ainda a doença. Ele põe quimioterapia convencional, né? O DAP, o GDP, ou RDAP, RGDP ou RGMOX como ponte. Todos esses estudos de Carticel não utilizaram ponte, justamente para você não ter um viés de resposta, para não saber se a terapia ponte influenciou na resposta. Todos eles utilizaram corticoide, né? E não há uma terapia ponte padrão. O que o NCCN recomenda é quimioimunoterapia convencional, GEMOX, GDP, AICE, RDAP, né? Ou o POLA R-Benda, porém, com a consideração que a bendamoxina deve ser adicionada apenas após a coleta dos linfócitos para a manufatura do Carticel. E a radioterapia. É um dado interessante, a gente não tem esse dado bem consolidado, mas aparentemente a radioterapia ela tem uma maior eficácia comparada aos outros protocolos de ponte, né? Pacientes que fizeram radioterapia tiveram uma melhor resposta com o Carticel. Os autores até acham, os experts aí até acham que a Carticel pode aumentar a sensibilidade do tumor a Carticel, né? Então você pode utilizar como monoterapia, se tiver uma recidiva mais localizada, ou após terapia sistêmica, né? Isso é que ele utiliza como terapia ponte. Então essa é a recomendação do NCCN para a segunda linha, recidiva menor que 12 meses do refratário primário, você fazer o Carticel, não encaminhar o paciente para transplante autólogo. E paciente que você tem uma recidiva maior do que 12 meses, se você tem a intenção de ir para o transplante, se o paciente aceitar o transplante, tiver menos de 75 anos, não tiver grandes comorbidades, você vai seguir o tratamento convencional. RDAP, RGDP, RAIS, qualquer protocolo baseado em platina, com rituximab, e transplantar seu paciente. Se você não vai encaminhar o seu paciente para o transplante, principalmente por idade e comorbidades, né? Aí você tem todas aquelas opções que a gente falou, né? O Carticel, o Pola-R-Benda e o Tafasitamab e lenalidomida, que é o anti-CD19 com lenalidomida. Ele põe aqui também, obviamente, se você não tem disponível outros regimes recomendados, a quimioterapia padrão, né? E em algumas circunstâncias ele põe o brentuximab para doença CD30 positivo, principalmente para primário de Mediastin, né? Mas ele coloca que é útil em algumas circunstâncias. O ibrutinib, que a gente sabe que não tem uma grande resposta, principalmente quando utilizado para pacientes de centro germinativo, e lenalidomida rituximab, principalmente para não centro germinativo, né? A lenalidomida tem a melhor ação no célula B ativada. Terceiro ou mais linha, ele vai colocar o Carticel, vai colocar os bispecíficos, inclusive para pacientes que já fizeram Carticel, epcoritamab e glofitamab. E se você quiser não usar uma terapia celular, você tem o loncastuximab, que é um anti-CD19 conjugado com alquilante, ou selinexor, que é um inibidor de esportina 1. Seria essa apresentação.
Obrigado, João, pela apresentação. Excelente. Acho que a gente podia ter uns 10 minutinhos aí para a gente discutir, né? E ouvir aí as perguntas, comentários. Então, está aberto aí, pessoal, para quem gostaria de fazer alguma pergunta ao Dr. João Paulo. Bom dia, João. Acho que segunda vez ouvindo sua aula, deu para fixar até mais agora, né? Mas só fazer uma pergunta assim, até mais de opinião tua mesmo, certo? Em algum cenário seu hoje, você tenderia a indicar um protocolo inicial de primeira linha com Pola, né? O Pola RCHP, ou você acha que ainda prefere manter o clássico R-Shop baseado que mantém a sobrevida global a princípio igual em os dois protocolos? Não, assim, a minha é só uma opinião, né? Eu acho que eu manteria o R-Shop, tá? Manteria o R-Shop. Eu não comprei muito essa ideia do R-Pola CHP, não. Mas, assim, a gente tem até um caso no privado, tu até conhece esse caso, que eu fiquei refletindo que talvez fosse uma possibilidade, né? Paciente que tem já próximo ali entre 70 e 75 anos, tinha uma hepatopatia, tem uma comorbidade, né? Ou tem uma doença coronariana, tem alguma coisa que vá limitar tratamentos mais agressivos na frente, né? Risco. Esse paciente mais idoso, que tem comorbidades, que tem um IPI mais alto, eu acho que talvez atualmente esse seja um candidato para o R-Pola CHP, porque o que acontece? A sobrevida global se sobrepõe às custas de tratamentos de segunda linha. Se é um paciente de alto risco que não deve tolerar ou que não vai ter acesso. Quer dizer, se tem acesso a polatuzumab, deverá ter acesso a outras coisas melhores também. Mas eu consideraria para o paciente de alto risco com comorbidades, mais de 60 anos, eu tentaria dar um tratamento de primeira linha mais eficaz. Tá? Eu acho que atualmente, assim, pelo que eu penso, essa seria uma situação. Mas, de forma geral, faria R-Shop mesmo. João Paulo, dentro dessa linha de pergunta que o Lucas fez, eu sinto, de certa forma, alguma falta, não sei se é porque talvez eu não tenha lido, nessa estratificação da decisão, né, para, no caso, optar por um Pola, Pola CHP, se tem algo, além da faixa etária mais avançada, da apresentação clínica, teria algum outro dado, algum outro marcador, alguma coisa mais que nos ampare para essa decisão, que para nós é muito difícil, porque a gente tem sempre que considerar a questão da toxicidade, né? Que aumenta, né? Teria alguma outra, nesses estudos que você leu? Em relação à toxicidade, não seria um fator muito limitante, não, né? Porque tirando a vincristina, a principal toxicidade é como se fosse um brentuximab, né? O polatuzumab. Tirando a vincristina, a principal toxicidade, que é a neurotoxicidade, né? Ela é semelhante ao R-Shop, né? Então, o que o estudo traz é que o perfil de tolerância foi semelhante entre os dois grupos, né? Mas assim, doutor Fernando, eu não vejo dados na literatura consistentes para indicar para algum grupo específico. A gente tem a opinião do NCCN, né? A opinião dos americanos é fazer para o IPI maior do que 2, que é um paciente que tem uma chance, que tem uma menor resposta ao R-Shop, né? Isso a gente sabe, que ele vai responder menos ao R-Shop do que os pacientes que têm o IPI menor do que 2 ou menos, né? Então eu utilizaria esse critério do NCCN associado a mais coisas, como comorbidade, uma idade mais avançada, algo que, especialmente se a gente pegar o algoritmo de Hans e ver que o paciente é não centro germinativo, naquele ABC, também diminui ainda mais a resposta ao R-Shop. Então eu utilizaria esses dados mesmo. Idade comorbidade, que é um paciente que não vai tolerar linhas subsequentes, ou tem a menor chance de tolerar linhas subsequentes. O algoritmo de Hans, se ele for ABC, né, não centro germinativo, e se ele tiver, principalmente se ele tiver uma estratificação de risco mais elevada, que diminui a chance dele responder ao R-Shop. Mas, assim, uma indicação formal de um sobre o outro, eu não vi isso na literatura, não. Só essa recomendação do NCCN de IPI maior do que 2, que é uma opinião também, né? Não um dado. Porque, assim, a gente tem que considerar também o que acrescenta de custo, não? Lógico que para nós, dentro do SUS, isso não é acessível, né? E mesmo na
na medicina da iniciativa privada, isso aí também agrega um custo também, né, que a gente tem que considerar, né? Então, acho que é outro aspecto. Então, obrigado aí pela resposta. Outra pergunta que eu acho que é muito importante, que é até daquele trabalho que eu te enviei, você não conseguiu mostrar a figura. Eu até compartilhei aqui agora. Que eu achei muito interessante, a gente pode só discutir, na verdade, dentro desse cenário aí de anticorpos bispecíficos, carticel, onde você acha que o transplante autólogo ele se coloca? Eu acho que para nós, para qualquer paciente que seja quimiosensível após primeira linha, né? Porque a gente sabe, né, que o acesso a esses tratamentos vai ter muita dificuldade aqui para a gente, né? Apesar de já ser aprovado na Europa e nos Estados Unidos, para a gente acho que vai demorar mais a chegar e nem todos vão ter acesso. Na verdade, acho que essa é uma minoria que vai ter acesso. Mas o autólogo, pelo que é recomendado, né, tanto nos recomendações europeias quanto americanas, vai para aquele paciente que recidivou depois de um ano com a RSHOP e que foi quimiosensível ao protocolo de resgate, né? Ainda é o tratamento padrão. Você só bypassa o carticel, o antiautólogo na segunda linha de tratamento se o paciente recidivou com menos de um ano e tiver acesso ao carticel, né? Se não, segue o tratamento convencional, quimioimunoterapia, e para aqueles que obtêm qualquer grau de quimiosensibilidade, o transplante autólogo, sabendo que se o paciente recidivou com menos de um ano, ele vai ter um pior desfecho com quimioimune e transplante autólogo. Eu acho que uma colocação importante, viu, João, que, assim, há situações em que o indivíduo é quimiosensível, né, e que ele não pode fazer transplante autólogo por alguma comorbidade. E aí você tem aí uma opção de talvez utilizar o CAR-T nesse cenário, né? Então, talvez isso aí seja uma observação que a gente tem que considerar. Lógico que tem a ver com acesso e... Diga, pois não. Pois não, João. Acho que o João caiu. Nós não estamos lhe ouvindo, João Paulo. Acho que o João caiu, então a gente vai aproveitando aí os últimos minutos. Uma coisa que é importante falar é que o epcoritamab foi recém-aprovado no Brasil, né? E, na verdade, fica aí como mais uma opção, né? Dentro como resgate aí desses doentes, uma droga que o João citou. E eu não sei se o João caiu realmente, porque não está mais respondendo. Então, na verdade, a gente está caminhando aí para o final, pessoal. Eu não sei se alguém gostaria de fazer mais algum comentário. Eu quero dar só um aviso que quarta-feira nossa sessão continua normalmente. Essa sessão habitualmente é uma sessão do transplante de medula, mas pela importância dela a gente resolveu abrir, né, para todos e, na verdade, sempre são todos bem-vindos. A sessão do transplante é uma sessão muito mais de discussão de fila e de alguma coisa específica do transplante de medula, mas essa, como é uma sessão científica, a gente abriu. Mas quarta-feira, às 8 horas, a gente estará na nossa sessão como habitualmente, tá certo? Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Deixarem aberto aí. Fernando, eu continuo... não, é a cabeça de quem não tem a prática da história. Mas eu fico na dúvida aí, quando é que eu encaminho para o transplante autólogo, quando é que eu encaminho para carticel? Porque eu já vi que uma não vai, pode ir junto com a outra, mas vai separado. Quando é que eu escolho uma e escolho a outra? Eu acho que uma das principais coisas aí é a recaída ou a recidiva com menos de 12 meses do tratamento, né? Ou a não resposta, ou então o indivíduo refratário primário. O indivíduo refratário primário não se beneficia de transplante autólogo sensulato, né? Acho que essa talvez seja uma mensagem bem objetiva. Um indivíduo refratário primário, a gente deve buscar alternativas mais eficientes.
que o transplante autólogo, ou mesmo que seja uma recaída com menos de 12 meses. Eu acho que isso talvez seja uma boa orientação, né, para que a gente busque. E eu espero aí que a gente possa, aí, ao longo desse ano de 2024, iniciar a inclusão dos nossos primeiros pacientes, né, no estudo do CARTCEL, aqui do EMOS e do Hospital Universitário. Então, a gente tem com essa esperança aí de que isso se materialize aí em 2024. Tá? Lembrar a todos aí, então, a nossa sessão quarta-feira, às 8 horas, e agradecer mais uma vez no João, acredito que ele deva ter caído e não conseguiu voltar. Tá? Um abraço, boa semana para todos, um feliz ano novo, né? Um ano maravilhoso aí para nós, e que vamos em frente, que Deus nos abençoe. Um abraço, bom dia, muito obrigado a todos pela presença. Tá? Tchau, tchau. Bom dia, até mais. Bom dia, tchau, tchau.